Tiago capítulo 3 e o versículo 2. Por quê? Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então olhe para mim agora. Falar pouco é um dom para poucas pessoas. Tem gente que é muito falante. Pouca gente consegue, de fato, refrear a sua língua, principalmente em momentos de aperto, momentos de ira, quando alguém te importuna. É por isso que Tiago disse que aquele que consegue fazer isto está perto da perfeição e orienta, no capítulo 1, versículo 19, que todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Muitas das complicações que nós enfrentamos na nossa vida são resultados daquilo que nós falamos. E às vezes falamos demais. Se não tivermos sabedoria para abordar determinados assuntos, e isso pode nos colocar em situação apertada. O salmista declarou ainda no Salmo 141, e versículo 3, põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso demonstra que o exercício de ficar calado não é um exercício fácil. É algo que o Senhor apenas pode nos ajudar de maneira eficaz. Por mais prudente que sejamos, em algum momento, se não for o Senhor na nossa vida, nós iremos tropeçar em alguma fala. Tem um provérbio popular que diz o seguinte: sejamos senhores da nossa língua, para não tornarmos escravos das nossas palavras. Enquanto a coisa ainda está só no pensamento, é mais fácil de você controlar. Agora, se você lançar as palavras de qualquer maneira, pode ser no momento da raiva, você pode até pedir desculpa depois, você pode reparar o dano, dependendo do que for o problema, a pessoa vai ser processada, ela pode pagar uma indenização, mas a palavra já foi dita. Uma palavra lançada, diz o sábio, que é como você subir no alto de uma montanha com um travesseiro de plumas. Já viu lá aqueles travesseiros chiques de pluma de ganso? Aquele negócio macinho e tal? É como você subir lá e abrir o travesseiro e jogar toda aquela pluma para o alto, aquela penugem para cima, e depois você arrumar um jeito de começar a recolher isso de novo. Dificilmente você vai conseguir recolher tudo que você lançou. Assim são as nossas palavras. A melhor maneira de refrear a língua não é simplesmente guardar o silêncio, todavia. Mas, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 5, ele falou que a melhor maneira para fazermos isto é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu citei aqui esse texto no culto de quinta-feira. O que é isso? É alimentar a nossa mente com coisas do alto, é alimentar a nossa mente com coisas de Deus. Preste atenção aqui, meu filho. Quem tiver a sua mente terá as suas atitudes. Tudo começa aqui, ó. Você começa a maquinar aqui, você começa a planejar aqui, depois é que você vai para a ação. Nesse contexto aqui de Tiago expressou sua preocupação com o uso da fala dos membros da igreja nas suas relações interpessoais. A palavra, olhe para mim, perfeito aqui, descreve aquele que alcançou o domínio próprio, que é uma das partículas do fruto do Espírito. Assim,
esse que alcançou o domínio próprio, ele consegue refrear a sua língua. E também não só a língua no dizer de Tiago. Ele disse, olha, quem consegue refrear a sua língua é um cidadão quase perfeito, porque conseguindo frear a sua língua, ele consegue dominar todo o restante do corpo. Olhe para mim aqui. Há quem pense que os impulsos mais fortes do ser humano, isso de maneira geral vai ter as suas exceções, seria os impulsos sexuais, mas o dizer de Tiago aqui é a língua, é o poder da fala. Então ele estava dizendo que quem consegue refrear isso, ele consegue então controlar qualquer outro membro do seu corpo. Nisso aqui eu quero fazer 3 considerações com você, em relação à nossa língua, em relação à nossa fala. Primeira coisa, cuidado com as comparações. Marcos capítulo 1 e versículo 22, aqui tem um texto que em relação a esse texto é válido, mas entre nós aqui a gente precisa ter esse cuidado. Olha o que disseram: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso aqui estava falando em relação a Jesus. As pessoas diziam, olha, Jesus, ele ensina diferente dos doutores da lei, diferente dos escribas. Ele fala como alguém que tem autoridade. Mas no dia a dia e entre nós, a linguagem de Jesus era incomparável em relação a qualquer outra pessoa. João 7,46, o finalzinho diz: jamais alguém falou como esse homem. Por isso o cristão deve ter o cuidado a utilizar as comparações. Porque escute isso, dependendo do contexto e do lugar, uma palavra pode tomar significado diferente, sendo entendida até mesmo com sentido pejorativo ou depreciativo. Isso aqui tem a ver com o tipo de palavra que você usa. Isso aqui tem a ver com o tom de voz que você fala. Tudo isso aqui vai ser influência para o entendimento da pessoa que está recebendo aquilo que você está falando. Então é preciso esse cuidado, porque talvez a sua intenção seja uma, mas você usou palavras erradas, você usou uma entonação de voz errada, e você pode ter falado na hora errada, no lugar errado também. Tem mais uma série de coisas. A comparação não é algo saudável, porque na maioria das vezes desmerece um em relação ao outro, para falar que fulano é melhor do que ciclano, Beltrano é melhor do que A e B. Então a gente precisa entender isso. No reino de Deus, no entanto, cada um tem o seu valor. Todos nós somos relevantes. Vou parabenizar a Emmanuel. Quinta-feira foi aniversário da vida dele. Ele diz assim: que Deus me dê graça, força, paciência. Relevância aqui. É isso que a gente precisa compreender. Cada um de nós tem o seu papel de importância. Cada um de nós somos relevantes naquilo que nós fazemos. Alguém vai aparecer um pouquinho mais pela função que ele desempenha, outro vai aparecer um pouquinho menos, outro não vai aparecer de jeito nenhum porque está lá nos bastidores. Mas no final da história, todos nós somos mordomos, dispenseiros daquilo que o Senhor nos chamou. Eu sei que existem pessoas que têm um talento melhor para alguma coisa, mas cuidado ao fazer essa comparação, porque você pode estar desmerecendo uma pessoa. Você pode estar ajudando a desanimar essa pessoa que está pelejando para fazer bem aquilo que ela faz. Olha o que aconteceu nos dias de Davi e Saul. A comparação de um com o outro trouxe grandes prejuízos. Saul se enfureceu contra Davi por causa do que está aqui em 1 Samuel 18, 6 e 7, quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu,
Mulheres de todas as cidades saíram ao encontro de Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins, com símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Sabe o que aconteceu? Quando Saul ouviu essas coisas, peraí, esse povo está falando que Davi é melhor do que eu. O texto diz que Saul ficou com uma fúria terrível. E ele começou a perseguir Davi com uma coisa que Davi não tinha nada a ver. Isso porque alguém começou a fazer comparações, quando que na verdade, se Saul tivesse tido um pouquinho de maturidade para entender isso, ele iria perceber que Davi não era concorrente dele. Davi era um súdito, era um liderado de Saul. Logo, aquilo que Davi fazia respingava na glória também de Saul, porque era um serviçal de Saul, mas ele começou a enxergar Davi como um concorrente por causa da comparação. O rei ficou perturbado de espírito e não deu conta que os números eram mais decorativos do que reais, sendo tomado então de uma fúria tão grande por causa disso. Cuidado, a comparação pode gerar um problema seríssimo, seja na sua casa, comparando um filho com o outro, comparando, bem baixinho, comparando a sua esposa com outra, comparando o marido com a outra. Ô meu filho, deixa eu te falar para o seu negócio, só muda o CPF, viu? De ambos. Não adianta que você tentar, os homens aí achando que eu estou falando só da mulher, não, é de ambos, tá? Só muda o CPF. Não adianta. Então, cuidado. Comparar sua mulher com outra, comparar seu marido com outro. Fulano, olha para você ver o marido da fulana de tal. Como é que o cara... Para você ver um cavaleiro, né? Pois é, porque você está vendo. Cuidado, comparar o filho com o outro. Dois meninos, olha, os dedos da mão não são iguais. Cuidado. Cada um tem o seu valor. Cuidado com as comparações, elas podem gerar prejuízo. Segunda coisa, escolha bem as palavras. Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Temperada com sal. O que está dizendo isso? Equilibrada, gente. Você não usa a mesma porção de sal para temperar. O que você vai temperar 1 quilo de carne, você não coloca em meio quilo. E vice-versa também não funciona. Se de um jeito vai ficar com sal demais, do outro vai faltar. Seja a palavra temperada, equilibrada. Como a comida é temperada com sal, a conversa do cristão também deve ser agradável e atraente, não amarga, insalubre ou rancorosa. O sal atua como tempero e como conservante. Nesse contexto, o que Paulo estava dizendo é isso, que o cristão, ele precisa demonstrar equilíbrio diante das pessoas. Irmãos, e as pessoas estão a todo tempo nos observando. A todo tempo tem gente te vendo. Se você for destemperado, desequilibrado, qualquer coisa te faz levantar a voz, qualquer coisa te faz dar má resposta, qualquer coisa te faz, eu não vou nem falar aqui pro lado de palavrão, porque aí já é até difícil, né? Como alguém aqui, aí é para acabar. E aí é o seguinte, você precisa tomar cuidado. Suas palavras precisam ter tempero, equilíbrio. Naquele tempo os rabinos referiam ao sal como sabedoria, o que também pode indicar que Saulo estava exortando aos cristãos a falarem sabiamente. Fale na hora certa, tom de voz adequado. Não exalte com as pessoas. Fale daquilo que você sabe. Tem gente que quer saber de tudo. Ele dá opinião em tudo. A opinião dele é sempre a melhor. Ele não se deixa dobrar. A pessoa prova para ele que B mais A é Bá. Ele cisma que é Bé, que é Bi, que é Bó. Aí acaba juntando 2 sílabas B-O, né? Entendeu? Eu não. Vira bobo, né? Cuidado.
Cheguei um dia, eu já contei isso aqui, fui fazer uma visita à casa de um pessoal da igreja, não é daqui. Tinha 2 meninas, novas ainda, 20 e poucos anos, fazendo faculdade, estudando lá uns negócios lá, que eu nem sei o que é mais, o nome daquilo que elas falaram. E eu nunca tinha nem ouvido falar naquilo. Eu não sou obrigado a saber de tudo. E elas estão falando daquilo e olhando para mim, já estava na mesa. E eu fiquei na minha. Falei, eu sei lá o que esse povo está falando. E eu vou entrar aqui no meio desse assunto aqui, eu vou passar aqui de otário. Né? E elas rindo, aquele trem todo, e eu lá de cá. Não ri também. Falei, peraí, daqui a pouco eu ri aqui, elas me fazem uma pergunta, e aí o que eu vou arrumar? Não, eu estou aqui, tranquilo, eu vou fazer de conta que não estou nem participando da conversa. Pois é, aí o assunto mudou, beleza, agora eu sei. Não, meu filho, não intrometa, tem assunto que você não sabe. Cuidado. Seja a sua palavra temperada, palavra de sabedoria. Escolher as palavras de acordo com a ocasião e o lugar é indispensável para manter bons relacionamentos. Quanta gente com problema familiar, problema de vizinho, porque falou demais. Às vezes até falou o que devia, mas falou de um tom errado, no momento errado. Paulo estava quebrando aqui na linguagem popular. A fogueira estava acesa. Tem um texto no Antigo Testamento que diz, olha, não havendo lenha, acho que é Provérbios, não havendo lenha, o fogo se apaga. Já vi gente usar esse texto como tema em congresso, dizendo, ó, põe a lenha no fogo, mas o texto lá está falando de fofoca, gente. Se acabar o leva e traz, o telefone sem fio, se acabar ouvi isso, o fogo vai acabando. Sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque depois que gera uma situação de dificuldade, às vezes torna-se mais difícil para resolver os problemas. Com sabedoria, nós precisamos demonstrar postura cristã em nossas palavras e tomar cuidado para não sermos mal interpretados. Colossenses 3:8, por isso, agora, porém, despojai igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Abra mão disso tudo. Assim como o sal não pode ser nem muito nem pouco, nossas palavras precisam ser temperadas, agradáveis. Bake, que é um comentarista bíblico que eu gosto de ler com cautela, disse que a nossa palavra precisa ser santa, sábia, graciosa, cristã, saborosa, íntegra, cortês, respeitosa, amável e digna de ser mantida na memória dos outros. Essa é a palavra do cristão. Pastor, a gente não consegue acertar em tudo. Eu sei. Eu também sou humano. Mas como é que é? Você está acertando mais do que você está errando? Ou você está errando mais do que acertando? Você está errando pela sua fragilidade humana, em algo que fugiu do seu controle, ou você está fazendo questão de errar? São essas coisas que a gente precisa colocar na balança. Terceira e última coisa, fale somente o que edifica. Tito 2:8, use linguagem sadia, para a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Vou te atualizar aqui do contexto. Tito era um pastor novo, jovem, e ele estava pastoreando uma igreja que havia pessoas bem mais de idade do que ele, bem mais velhas que ele. E foi-se descoberto, então, nesse contexto, que algumas pessoas estavam na cola dele, esperando ele falar alguma coisa, escapar em alguma palavra, para censurá-lo por aquilo que ele falou. E aí Paulo aconselhou Tito, dizendo, Tito, seguinte, você fala diante do povo só aquilo que é necessário, só aquilo que é útil, só aquilo que convém ser falado. Meça as suas palavras, para que estas pessoas, aqueles que lhe opõem, fiquem envergonhados e não tenha de que te censurar.
Vá com cautela, vá com calma, para que ninguém jogue na sua cara. Está lá o pastor, para você ver o que o pastor fez. Olha o que o pastor falou. Olha o jeito que o pastor procedeu nisso. Gente, eu retomo aqui. A gente está sendo vigiado o tempo inteiro. Tem gente nos enxergando para todo lado. Eu estava vindo aqui, agora antes do culto começar, vindo para a igreja. Passei que um senhor lá na frente, nem sei quem que é. Não lembro dele aqui nesse pedaço, não. Olha que eu passo esse pedaço aqui todo dia, várias vezes. Não sei quem é. Ele estava na calçada, cumprimentei ele. Boa noite. Ele me respondeu boa noite e disse assim, qualquer dia desse eu vou lá na sua igreja. Eu falei, que benção. Vai ser uma alegria grande te receber. Nem sei quem é. As pessoas estão nos vendo. As pessoas estão nos observando. E se a gente não tomar cuidado e falar o que não deve, não é só aqui numa situação de dar uma opinião de coisa que você não sabe, de carregar uma conversa. Cuidado com o falar de coisas desnecessárias, piadas indecentes, coisas que vão te colocar na prova, coisas que alguém vai questionar a sua fé por causa daquilo que você falou. Cuidado que alguém pode te colocar na balança por causa de uma bobagem, um gracejo que você resolveu fazer. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado. A gente está o tempo todo sendo mesmo vigiado e as nossas palavras, elas vão refletir muito daquilo que está dentro de nós. Aliás, quem disse isso foi Jesus. Jesus falou lá em Lucas capítulo 6 e versículo 45, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Você conhece isso? Uma pessoa verdadeiramente cristã se distancia por palavras, mantendo longe, diz o texto de Efésios 4:31, de toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e assim, de toda malícia. O sentimento ajuda as pessoas a entender a respeito daquilo que você está falando. Eu disse lá no começo, cuidado, a maneira como você expressa, o tom de voz, você está tranquilo, está de boa, você está irado. Dependendo do jeito que você expressar suas palavras, você vai expressar junto os seus sentimentos. Falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Provérbios 21:23, aquele que não tem nada para falar, é bom que fique calado. Aí sabe o que diz esse texto que eu cito aqui? O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Não levante a mão, por favor. Só responda aí para sua cabeça. Quem aqui já teve que ficar explicando um monte de coisa para os outros? De coisa que você falou e não devia, e se arrependeu? Você arrependeu logo em seguida, 2, 3 dias depois você já estava arrependido, mas você teve que ficar explicando para os outros. Pois é. Seja a nossa fala assim. Guarda, Senhor, a minha boca. Porque existe, diz o texto de Eclesiastes 3:7, tempo de estar calado e tempo também de falar. Preste atenção, é o tempo de ficar calado? Então fique. É o tempo de falar? Então fale. Mas nessas suas palavras, exponha com prudência, com cuidado, para que em vez de você resolver um problema, você não arrume mais um. O problema que já existia e agora mais uma situação. Sejamos prudentes em fazer corretamente uma leitura do momento. Isso aqui é extremamente importante, gente. Faça a leitura do momento. Como é que está? Como que estão as pessoas que vão ouvir você falar? Como que tem? Quem está ali perto? Tem gente que tem a ver com a situação, tem gente que não tem a ver. Como é que é o negócio? Um dia um cara bateu no meu carro, estava indo na viagem, deu uma esbarrada. Ele atravessou na minha frente, na verdade. Não deu tempo de frear o suficiente, bati. Coisa pouca. Saiu um cara lá do outro lado, que não tinha nada a ver com o negócio, veio cada pitaco no acidente.
Eu falei para ele, você estava dentro do carro do outro ali? Estava não. Eu falei, então você não tem direito de falar nada. Ué, tem gente que é assim. Lá na região minha natal, Caratinga, a gente chama isso de abelhudo. O cara é um abelhudo. Se meteu onde não foi chamado. Né? Bicou onde não foi chamado. Tem gente que é assim. Se mete em problema dos outros. Fala o que não deve. Carrega para o outro que não deve. Irmãos, cuidado com isso. Isso pode gerar para você situações de dificuldade. Amém, gente? Vocês estão assim caladinhos. Fique de pé comigo, por favor. Jesus está ligando para alguém aí, mandando um zap. Precisamos urgentemente aprender a lidar com as palavras e reconhecer que nós em algum momento nós iremos falhar. Mas também nos esforçar ao máximo que pudermos. Precisamos receber da proteção de Deus contra pessoas que deixam o inimigo usar sua boca. Olhe para mim aqui. Sabendo que a própria língua levará essas pessoas à ruína. Diz o Salmo 64, versículo 8. E todos que virem balançarão a cabeça em desprezo. Se tem alguém que fala muito, tem também quem foi vítima disso. E é provável que esteja pessoas aqui me ouvindo que foram vítimas de gente que falou demais. Você abriu o coração na intenção de desabafar, gente te expôs na rua seguinte. É provável que alguém tenha falado de você coisa que você não é. Dado a você títulos que você não é. Porque se tem o falador, tem também a vítima. Tem o que sofre o dano. E tem coisas difíceis de serem superadas. Há um tempo atrás, isso deve ter... acho que deve ter uns 5, 6 anos, por aí. Deram para mim uma mulher que eu não tinha. Me viram na rua andando abraçado com a Mical. Aí, essa parte aqui que a Bianca tinha que ter ficado mais ofendida. Falaram que eu tinha arrumado uma mulher novinha. Eu falei, chamou a Bianca de velha, né? Essa parte ofende mais. Falei, gente, nesse caso aí, então, é mais nova que a Bianca, eu vou ter que ser preso por pedofilia, porque não tem condição. Tem gente que fala demais. E muitas coisas são difíceis de ser solucionadas. Tem gente me ouvindo aqui agora, aqui, passando um filme na sua cabeça aí de coisas que você sofreu por causa do falador. Estenda as suas mãos assim como quem recebe. Todos. A palavra de Deus nos diz que a unção do Espírito despedaça o jugo. Despedaça o peso. O Senhor está derramando uma unção poderosa sobre nós aqui nessa noite, para trazer cura a corações de pessoas que foram ofendidas, porque gente bateu com a língua nos dentes desnecessariamente e te ofendeu, te trouxe prejuízo. Eu quero liberar aqui uma palavra de cura sobre pessoas que estão me ouvindo aqui. Há um bálsamo poderoso do Espírito de Deus sendo derramado aqui sobre a nossa vida em nome de Jesus. E eu quero declarar cura sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está vindo sobre você, vai sarar essa ferida. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está te dando um novo ânimo. O Senhor vai te dar graça para você superar isso. O Senhor vai te dar graça para você virar a página nisso, para você esquecer isso, para você parar de considerar isso. Uma palavra boa, ela é como medicina que traz cura à pessoa
que está abatida, que está ferida, que está triste, que está desanimada, que está aflita, sem sonho, ou alguém chega com a palavra oportuna, própria, é derramada como um bálsamo, um refrigério do céu, que seja isso sobre a sua vida em nome de Jesus, que você esteja sarado em nome de Jesus, que você seja curado em nome de Jesus, que você seja livre em nome de Jesus, de toda palavra de maldição que foi lançada, de toda palavra negativa que foi lançada em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui que toda palavra de maldição que foi lançada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra essa igreja, contra essa cidade, está sendo quebrada agora em nome de Jesus, e que sobre nós seja derramada uma palavra de unção, uma palavra poderosa de Deus, de restauração e de cura em nome de Jesus. Seja sarada toda ferida agora, seja cicatrizada toda ferida agora, seja Satanás envergonhado agora. Receba cura, 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 cura. Termino aqui ministrando isso. Receba cura, receba cura, cura na sua vida, cura na sua alma, cura nas suas emoções. Cura, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há uma unção poderosa, um bálsamo de Deus sendo liberado aqui sobre nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos se você pode.